Toda noite, ela se ajoelhava no chão frio e orava. Não por comida, não por casa, mas por perdão. Perdão por algo que só ela e Deus sabiam. E mesmo quando o céu parecia surdo, ela continuava. Porque ela acreditava que Deus não se atrasa, só prepara. Sob o concreto rachado do viaduto do chá, uma silhueta feminina se desenha sob um cobertor de papelão e sacos plásticos. Os carros passam acima, indiferentes. Mas ali embaixo, uma mulher se ajoelha, encostada num pilar sujo de pichação, de olhos fechados e mãos entrelaçadas. Ajoelha-se todas as noites como um ritual sagrado, ignorando a sujeira, os ratos, o frio. Maria Clara ora, não como quem pede, mas como quem confessa. Clara tem 46 anos, pele marcada pelo sol e pelo tempo, cabelos presos por um lenço gasto. Ela não pede esmola. Recusa comida se sente que já comeu o suficiente. Fala pouco, mas observa tudo. Uma professora aposentada à força pela tragédia, agora invisível entre os becos da cidade. Sua companhia fiel, uma Bíblia rasgada em Marcos e o retrato de uma menina que só ela vê. A cidade acorda cedo. O barulho das carroças dos catadores, o ranger das portas metálicas das lojas e o som das primeiras buzinas invadem o abrigo improvisado de Clara. Um homem chamado Tico, velho conhecido das ruas, a chama para o café servido pela paróquia da Sé. Clara agradece, mas prefere ficar. Tem seus rituais, suas horas. O mundo não a chama mais pelo nome, mas Deus ainda a escuta. Ou ao menos é nisso que ela insiste em crer. Padre João, um homem robusto e cansado, observa Clara de longe toda manhã. Ele a conhece há quase 7 anos. Já tentou convencê-la a aceitar abrigo, tratamento, uma nova chance, mas ela sempre recusa. Ele diz que ela é uma santa teimosa. Ela responde que Deus ainda não terminou de castigá-la. Há algo naquelas palavras que revela mais do que parece. Enquanto distribui sopa, Padre João comenta com uma jovem voluntária. Tem gente que dorme na rua porque não tem casa, mas tem gente que dorme na rua porque perdeu o caminho para dentro de si. Clara, à distância, sorri de leve, como se tivesse ouvido, ou talvez sentisse. Aos poucos, a narrativa nos revela fragmentos do passado de Clara. Uma mulher que teve uma filha, Helena, com quem cantava canções antigas e lia poesias antes de dormir. Há uma foto antiga que Clara guarda dobrada no sutiã, como relíquia. A menina sorri com uma flor no cabelo. Não sabemos ainda o que aconteceu, mas o luto está em cada gesto de Clara. Sua oração todas as noites começa com o nome da filha. Na rua, os outros moradores tratam Clara com respeito. Não a tocam, não a zombam. É a professora, dizem alguns. A santa do viaduto, dizem outros. Ela ajuda quem pode, divide o pouco que recebe, mas sua generosidade esconde a culpa que a corrói. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Só sabem que, em certas noites, ela acorda gritando o nome da filha e cai de joelhos, chorando, enquanto ora. Numa dessas madrugadas, após uma tempestade forte, Clara encontra uma boneca ensopada no chão, jogada ao lado de um saco de lixo. Ela a limpa, seca e aguarda como se fosse algo sagrado. Naquela noite, sua oração muda. Senhor, se ainda estás aí, se ainda olhas para mim, me dá um sinal, me dá um motivo. Eu ainda te amo, mas não sei se consigo continuar. Enquanto o céu clareia e os primeiros raios de sol tocam os prédios frios do centro, uma sombra pequena caminha hesitante pela calçada, observando os restos de comida e os bolsões de abrigo improvisado. É um menino, magro, ferido, com olhos grandes demais para o rosto. Ele olha para Clara de longe. Ela ainda não o vê, mas o destino já começou a se mover. Clara termina sua oração e abre os olhos. Por um instante, o mundo parece diferente. O ar mais leve, como se algo tivesse mudado. Ela não sabe, mas aquele menino, aquele olhar, é o começo do milagre que ela tanto pediu.
e também do reencontro com tudo aquilo que jurou nunca mais sentir. A manhã começava a perder o brilho e o calor prometido evaporava antes mesmo de tocar o chão. Clara sentia o vento cortante como uma lembrança que não queria esquecer. Seus dedos tremiam enquanto ela dobrava cuidadosamente o cobertor que usava como cama. Olhou ao redor, como sempre fazia, contando os rostos que ainda estavam ali. Alguns haviam partido durante a noite, talvez para nunca mais voltar, mas aquele menino, parado do outro lado da calçada, chamava sua atenção com um tipo de olhar que não se aprende. Era fome, medo e fúria em uma mistura só. E por algum motivo, ela não conseguia desviar os olhos. Ele parecia ter uns 8 ou 9 anos, magro ao ponto de se confundir com os galhos secos das árvores do parque. Estava sujo, descalço, com uma camisa de adulto amarrada na cintura e um boné encardido cobrindo parte do rosto. Clara não disse nada, apenas abriu a tampa de um pote velho onde guardava pedaços de pão e colocou um deles ao lado. Depois, sentou-se com as pernas cruzadas, como fazia com seus alunos muitos anos antes, e esperou. O menino hesitou, deu um passo, depois outro, até alcançar o pão. Pegou-o com as 2 mãos, como quem segura algo sagrado, e recuou correndo sem dizer uma palavra. Padre João apareceu pouco depois, carregando uma garrafa térmica com café e 2 canecas de plástico. Sentou-se ao lado de Clara e, antes de dizer qualquer coisa, ofereceu o café quente. Ela agradeceu com um aceno e levou a bebida aos lábios com cuidado. O padre olhou na direção em que o menino havia desaparecido e comentou, quase num sussurro, que havia mais crianças nas ruas do que nos abrigos. Clara não respondeu. Sabia que aquela criança voltaria. Havia uma dor nos olhos dele que conversava com a sua, e dores assim se reconhecem. Na tarde daquele mesmo dia, o menino voltou. Não falou, apenas ficou perto, olhando. Clara dividiu novamente seu pouco alimento e tentou puxar conversa, perguntando o nome. Ele nada disse, mas quando ela lhe ofereceu uma caixa de papelão mais seca para dormir, ele aceitou com um aceno quase imperceptível. Dormiu ao lado dela, a uns 2 metros de distância. Durante a noite, Clara acordou assustada com um grito. Era ele. Tinha pesadelos. Chorava baixinho, contorcendo-se. Clara se aproximou devagar, sentou-se ao lado e sussurrou palavras que um dia dissera à sua filha. Cantou uma canção antiga, desafinada, mas doce. E pela primeira vez, o menino a olhou nos olhos. Nos dias que seguiram, a rotina de Clara mudou. Agora, além das orações, havia os cuidados com aquele pequeno desconhecido. Dividia com ele o pouco que conseguia. Lavava suas roupas num balde emprestado. Cedia seu cobertor nos dias mais frios. E em troca recebia o silêncio dele. Um silêncio pesado, que carregava histórias demais para tão pouca idade. Quando finalmente ele falou, foi com a voz quase apagada. Disse que se chamava Tiago, não sabia o próprio sobrenome. Fugira de casa há meses, tinha medo da polícia, medo de voltar, medo de tudo. Clara, que durante anos se fechara em sua própria culpa, viu naquele menino uma centelha de redenção que não sabia estar procurando. Começou a ensinar-lhe palavras, letras, contas simples. Pegava jornais velhos e lia com ele. Tiago se mostrava inteligente, rápido, com uma sede de aprender que a surpreendia. Ela tentava não se apegar, mas em silêncio já orava por ele todas as noites, incluindo seu nome entre as súplicas, pedindo que Deus não o deixasse se perder como ela se perdera. Mas a rua não perdoa afeto. E logo começaram os olhares tortos. Outros moradores murmuravam sobre Clara ter pegado um pivete, como se ele fosse um fardo indesejado. Um deles tentou espantar Tiago numa noite, chamando-o de ladrão. Clara se levantou e o enfrentou como poucas vezes fizera na vida. A voz que saía dela era de ferro e ternura ao mesmo tempo. Defendeu o menino como se fosse seu. O silêncio depois daquele confronto foi mais eloquente do que qualquer briga. Ninguém mais o incomodou.
Certa manhã, ao acordar, Clara percebeu que Tiago não estava lá. Procurou por ele entre os cantos conhecidos. Perguntou aos outros. Foi até a paróquia. Nada. Sentiu um aperto no peito que não sabia nomear. Era mais do que preocupação. Era medo de ter perdido de novo. Sentou-se no chão e orou em voz alta, sem se importar com quem ouvia. As palavras saíam trêmulas, molhadas de choro. Senhor, não tire isso de mim, não de novo. E ficou ali, parada, como quem espera o impossível. Ao final do dia, Tiago voltou. Estava machucado, com o rosto arranhado e as mãos sujas de sangue seco. Não explicou onde esteve. Apenas se jogou nos braços dela e chorou como uma criança que finalmente se permite ser criança. Clara o abraçou com força, apertando os olhos para não afogar-se no próprio pranto. Naquele momento ela entendeu. O milagre não era algo que vinha do céu. Era algo que se construía no chão duro da rua, no calor de um abraço, no renascer de um amor que ela achava que não merecia mais sentir. A rotina que Clara e Tiago construíram começou a ganhar forma de lar, mesmo sem paredes. Todas as manhãs, ela o acordava com um toque leve no ombro. E ele abria os olhos como se ainda duvidasse de que estava seguro. Partilhavam o pão seco como se fosse banquete. Riam de piadas simples, criavam jogos com pedras na calçada e palavras soltas dos jornais. E à noite, sob o viaduto, Clara lhe contava histórias inventadas, onde garotos como ele venciam monstros e salvavam o mundo. Mas, por trás do afeto crescente, havia feridas abertas demais para cicatrizarem com palavras doces. O olhar de Tiago, embora mais calmo, ainda carregava uma sombra que Clara reconhecia bem, a de quem aprendeu cedo demais a sobreviver. Naquela manhã, Clara notou algo estranho. Tiago estava mais calado do que o normal, distante, como se evitasse seus olhos. Tentou puxar assunto, mas ele respondeu com monossílabos. Quando ela se aproximou para oferecer comida, ele se afastou bruscamente, quase num reflexo de defesa. Clara recuou, sentindo a rejeição como uma lâmina silenciosa. Não insistiu. Conhecia os dias de afundamento, também os tinha. Em silêncio, orou por ele enquanto lavava a camiseta do menino numa bacia suja, como se pudesse purificar mais do que o tecido. Foi apenas no fim do dia que ele quebrou o silêncio. Estavam sentados sob o viaduto, olhando o céu alaranjado desaparecer atrás dos prédios. Tiago perguntou, quase sussurrando, se era verdade que mães podem deixar de amar seus filhos. Clara sentiu o estômago afundar. A pergunta não era inocente, não era teórica. Era um pedido de resposta, talvez de salvação. Ela engoliu em seco e respondeu com firmeza que não, que uma mãe de verdade jamais deixaria de amar. Mas Tiago balançou a cabeça negativamente, como se ela não soubesse de nada. E naquele instante, Clara compreendeu que ele tinha algo guardado, algo escuro demais para um menino tão pequeno. Naquela noite, enquanto Tiago dormia encolhido como um pássaro ferido, Clara teve um pesadelo. Revivia a noite em que sua filha, Helena, caiu da escada enquanto brincava sozinha. O grito, o som seco do impacto, o hospital, a culpa, o julgamento das pessoas, o julgamento dela mesma, a dor de enterrar uma filha sem conseguir perdoar a si própria. Acordou com o rosto encharcado, soluçando baixinho. Tiago, despertado pelo choro, sentou-se ao seu lado e, pela primeira vez, tocou sua mão. Não disseram nada, mas foi a primeira oração silenciosa que fizeram juntos. Nos dias que seguiram, Tiago começou a mudar. Acordava antes de Clara, se afastava durante horas sem dizer onde ia. Voltava com cortes, arranhões, os olhos vazios, dizia que estava resolvendo umas coisas. Clara tentava não pressionar, mas a inquietação crescia. Sentia que o estava perdendo, que o milagre que tanto pedira estava se esvaindo pelas mãos. Tentou conversar com Padre João, que a escutou com atenção e depois disse com serenidade: milagre também exige responsabilidade. A gente ora por chuva, mas tem que preparar o solo. Clara decidiu seguir Tiago discretamente.
Esperou ele sair pela manhã e, à distância, o acompanhou pelas ruas. Viu quando ele entrou num beco escuro e, minutos depois, saiu com algo escondido dentro da camisa. Seguiu-o até um grupo de adolescentes que o cercaram com desconfiança. Um deles, mais velho, pegou o objeto de suas mãos, um celular claramente roubado, e empurrou Tiago para longe, como se não tivesse mais serventia. Clara sentiu o sangue gelar. Voltou antes dele, fingiu que nada sabia, mas quando Tiago apareceu, tarde da noite, com os olhos marejados, ela não conseguiu esconder a decepção. Naquela noite, houve discussão. Clara, pela primeira vez, ergueu a voz com ele. Disse que aquilo não era o caminho, que ela não o havia acolhido para vê-lo se perder como tantos outros. Tiago gritou de volta, dizendo que ela não era sua mãe, que não sabia o que era ter fome e medo ao mesmo tempo. Disse que não queria ouvir sermão de quem nem conseguiu salvar a própria filha. O silêncio que se seguiu foi cruel. Clara ficou imóvel, como se tivesse levado um golpe no peito. Tiago saiu correndo, sumindo na escuridão da cidade. E pela primeira vez, Clara não conseguiu rezar. Ela passou os dias seguintes em desespero. Buscou por ele nos becos, nos abrigos, na paróquia. Não havia sinal. A ausência de Tiago transformou sua fé em ruína. Começou a duvidar de tudo. Sentia-se traída por Deus, por si mesma, por suas esperanças. E foi nessa sombra que o passado voltou com força. A cada rosto infantil que via nas ruas, enxergava Helena. A cada canto escuro, ouvia os gritos da filha. Estava afundando e sabia, mas não conseguia sair. Até que um dia Padre João apareceu com uma notícia. Tiago havia sido detido tentando roubar comida num mercadinho. Estava em um centro de acolhimento para menores, machucado e sem falar com ninguém. Clara foi até lá. O reencontro não foi bonito. Tiago não a olhou nos olhos. Disse que ela deveria esquecê-lo, que era um erro, que todo mundo que chega perto dele se machuca. Mas Clara se ajoelhou diante dele, ali mesmo, diante de todos. E com a voz embargada, disse que ele não era um erro, que ele era a resposta, que o amor não nasce do que é fácil, mas daquilo que exige escolha. E ela escolhia ficar, escolhia amar, mesmo sangrando. Tiago foi liberado do centro de acolhimento após Clara se responsabilizar formalmente por ele, mesmo sem ter onde morar, sem documentos ou meios legais. Foi Padre João quem intercedeu, usando toda a sua credibilidade para garantir que o menino tivesse ao menos uma chance. Quando voltaram para o viaduto, Clara notou que algo havia se quebrado entre eles. Havia uma distância nova no olhar de Tiago, uma cautela, como se temesse que o afeto da mulher fosse frágil demais para suportar seus erros. Ela, por sua vez, tentava fingir que estava inteira, mas a cicatriz recente daquelas palavras doía como se ainda estivesse aberta. As orações voltaram, mas com pausas longas, como se Clara não soubesse mais bem o que pedir. A cidade parecia mais cruel nas semanas que se seguiram. A prefeitura iniciava uma limpeza nos arredores do centro, removendo barracas, expulsando pessoas sem rumo, com jatos d'água e ameaças. Clara e Tiago foram obrigados a mudar de lugar mais de uma vez, arrastando sacolas com seus poucos pertences, tentando encontrar um novo canto de silêncio em meio ao caos. Dormiam em marquises, dividiam a calçada com ratos e ressentimentos. Ainda assim, ela insistia nas pequenas rotinas, dividir o pão, contar histórias, rezar. Mas Tiago não ria mais. Seus olhos estavam sempre vagando, como se procurassem algo que nem ele sabia o que era. Certa noite, Clara resolveu contar tudo. Sentaram-se na beira da calçada e ela falou sobre Helena. Contou como a menina caiu da escada enquanto brincava, como ela havia saído por 5 minutos para comprar pão e quando voltou, encontrou a filha desacordada. Contou do desespero, da tentativa de reanimação, do hospital, dos dias sem dormir.
Disse que não conseguiu mais voltar para casa depois do enterro, que cada canto gritava o nome da filha, que sua fé quase morreu junto com a criança e que desde então dormia na rua porque sentia que merecia o castigo. Tiago ouviu em silêncio. Pela primeira vez, chorou por alguém que não era ele mesmo. Naquela noite, dormiram abraçados, como mãe e filho que se escolhem no luto. Clara sentiu algo mudar dentro de si. A dor ainda estava lá, mas havia espaço para outra coisa. Algo como esperança. Tiago começou a falar mais, a perguntar sobre a infância dela, sobre escola, sobre livros. Ela o levou até uma pequena biblioteca comunitária, onde ele pôde manusear os livros e descobrir o prazer das histórias. Era uma transformação sutil, mas real. Cada página lida era um passo longe da rua, ainda que os pés estivessem no concreto. Mas como tudo na vida de ambos, a calmaria durou pouco. Certa manhã, ao voltar da paróquia com 2 pães e um pouco de leite, Clara encontrou seus poucos pertences revirados. O retrato de Helena não estava mais lá. Entrou em desespero. Procurou por todos os cantos, interrogou os outros moradores, chorou alto, gritou com raiva do céu. Tiago apareceu minutos depois, com um pedaço de papel nas mãos. Era o retrato, rasgado em 2, dobrado. Disse que o encontrou perto das lixeiras. Clara, num impulso, o acusou. Disse que sabia que ele estava cansado de ouvir falar da filha morta, que talvez ele tivesse feito aquilo por ciúme. O rosto de Tiago se fechou. Ele apenas virou as costas e saiu andando. Naquela tarde, Clara sentou-se sozinha, segurando as metades do retrato contra o peito. A dor de ter suspeitado do menino doía mais do que a possível perda do retrato. Percebeu que ainda se protegia, que ainda tinha medo de amar completamente, porque o amor lhe havia cobrado caro demais. Mas se afastar de Tiago era como amputar o próprio coração. Procurou por ele até o anoitecer. Encontrou-o sentado no canto de um parque, com os olhos vermelhos e as mãos sujas. Quando a viu, Tiago apenas disse: "Eu nunca quis te machucar." E ela, com a voz mais frágil que já teve, respondeu: "E eu nunca quis ter medo de te amar." Na manhã seguinte, Eliane, a executiva que passava diariamente por eles, sem nunca olhar, parou. Pela primeira vez, olhou Clara nos olhos. Disse que via os dois ali todos os dias e que, por alguma razão que não sabia explicar, sonhou com eles na noite anterior. Clara sorriu, educada, mas sem acreditar muito. Eliane, então, estendeu um cartão com o nome de projeto social, que acolhia mulheres em situação de rua com filhos. Disse que talvez valesse a pena tentar. Foi embora logo depois, deixando um perfume caro no ar e uma semente plantada onde Clara jamais imaginou. Nas noites seguintes, Clara orava com uma nova intenção. Pedia discernimento, pedia coragem, pedia para não recuar diante da chance de recomeçar. Conversou com o Padre João, que conhecia o projeto, e garantiu que era sério. Tiago, com receio, perguntou se ela ia deixá-lo lá. Clara disse que não, que só iria se ele fosse com ela. E ali, debaixo daquele viaduto onde tudo começou, o menino disse sim. Pela primeira vez, sem medo, sem resistência. Um sim cheio de hesitação, mas também de esperança. Enquanto caminhavam juntos rumo ao local indicado, Clara sentia o coração acelerado, como se fosse cometer um pecado ou abrir uma porta sagrada. Passavam pelas mesmas ruas de sempre, mas agora o ar parecia mais leve, os passos mais firmes. Era como se algo maior os conduzisse, como se o milagre que ela tanto pedira estivesse, enfim, tomando forma. Não uma forma perfeita, mas possível. E isso bastava. Porque às vezes Deus não conserta o que foi quebrado. Ele ensina a viver com as partes coladas. O projeto social ficava nos arredores da Zona Norte, longe do centro e do concreto onde Clara e Tiago haviam construído sua história silenciosa. A estrutura era simples, mas acolhedora. Paredes claras, quartos compartilhados, refeições diárias, oficinas e atendimento psicológico. Para Clara parecia um outro mundo.
O primeiro banho quente em anos a fez chorar sozinha no chuveiro, sem som, como se tivesse medo de que alguém escutasse sua fragilidade. Tiago, mais desconfiado, demorou a tirar os sapatos. Dormiu com eles nos pés durante as 2 primeiras noites, como se precisasse estar pronto para fugir a qualquer momento. Mas havia algo naquele lugar que lentamente os desarmava. As semanas se passaram com lentidão terapêutica. Clara começou a participar das rodas de conversa, mesmo com dificuldade. Falava pouco, mas ouvia tudo. Descobriu que a dor tinha muitas formas e que não estava sozinha no naufrágio. Tiago, por sua vez, surpreendeu a todos com sua inteligência. Pegava rápido as aulas de reforço, fazia perguntas difíceis, lia escondido antes de dormir. Mas também havia dias em que ele se fechava, sumia nos cantos do pátio com o olhar perdido no horizonte. Os traumas, como fantasmas, ainda batiam à porta. E Clara sabia, a cura não era uma linha reta, era uma dança com a dor. Foi numa dessas manhãs que tudo estremeceu. Um assistente social encontrou uma denúncia antiga no sistema. Tiago havia sido registrado como desaparecido meses antes e seu nome estava vinculado a uma mãe viva, internada por dependência química. Havia um processo de reintegração em andamento. Clara ficou em choque. O coração disparou como se fosse explodir. Tiago não sabia. Ainda não. Mas ela sabia. E com esse saber veio o medo. Medo de perdê-lo. Medo de que tudo aquilo que haviam construído fosse arrancado com um carimbo de papel. Naquela noite, Clara ficou acordada olhando Tiago dormir. O rosto dele, sereno, lembrava o de Helena. A mesma fragilidade sob a pele, a mesma coragem em repouso. Ela sabia o que precisava fazer, mas não sabia se teria força. Quando o dia amanheceu, foi falar com a coordenadora do abrigo. Contou tudo. Disse que, se fosse possível, gostaria de ficar com o menino. Que o amava, que ele era para ela mais que um filho. Mas a resposta foi dura. Sem adoção legal, sem vínculo jurídico, ela não tinha direito algum. A lei protegeria a mãe biológica caso ela estivesse apta e cabia ao juizado decidir o futuro. Quando Tiago soube, surtou. Gritou com todos, quebrou objetos, tentou fugir. Clara o encontrou no portão com os olhos encharcados de raiva e medo. Ele a empurrou. Disse que ela o havia traído, que o abandonaria como todos os outros, que sabia que era só questão de tempo até ser jogado fora de novo. Clara, firme, segurou-o pelos ombros e disse, com a voz mais segura que já teve: "Eu não posso prometer que a vida será justa, Tiago, mas eu prometo que, mesmo se me levarem de você, eu vou lutar. Até o fim, porque você é meu milagre, e eu não desisto de milagres." Os dias seguintes foram os mais difíceis. O juiz agendou uma audiência para decidir o destino de Tiago. A mãe biológica, em recuperação, exigiu a guarda. Alegava ter direito, mesmo que não conhecesse o menino desde os 3 anos. Tiago, em pânico, dizia que não queria ir, que Clara era sua única família, mas o sistema era frio, lento e cego. A assistente social avisou que, mesmo com tudo que Clara fizera, a decisão seria baseada em papéis, laudos e relatórios. Amor não contava, só documentos. E Clara, mais uma vez, sentiu-se impotente diante de uma estrutura que não reconhecia corações partidos. Na véspera da audiência, Tiago desapareceu. Deixou um bilhete escrito à mão, com erros e rasuras, dizendo que não queria ser motivo de dor, que era melhor sumir, que talvez assim Clara finalmente tivesse paz. Ela procurou por ele nas ruas próximas, em terminais de ônibus, em abrigos vizinhos. Nada. O desespero voltou com uma força que ela mal conseguia conter. Pela primeira vez em anos, ela não orou. Gritou, xingou, implorou. Sentou-se no chão, no meio da calçada, e gritou o nome dele até perder a voz. Não havia mais fé, só vazio. Só a perda repetida, cíclica, cruel. Tiago foi encontrado 3 dias depois, desacordado numa praça, com sinais de desidratação e violência.
Foi levado a um hospital público, onde Clara o encontrou em estado grave, mas estável. Sentou-se ao lado do leito e segurou sua mão. Disse que, se pudesse, trocaria de lugar com ele, que morreria 1000 vezes se isso o fizesse acreditar que merece ser amado, que não há erro grande o bastante para apagar o valor de uma vida. Tiago abriu os olhos devagar e, com um fio de voz, perguntou: "Você ainda vai me querer?" E Clara respondeu com as mãos trêmulas: "Até meu último suspiro." No dia da audiência, Clara foi sozinha ao tribunal. Tiago ainda estava em recuperação. Levou consigo o retrato de Helena, restaurado com fita adesiva, e o bilhete que Tiago deixara antes de fugir. Entregou os dois ao juiz. Não fez discursos, não suplicou. Apenas disse: "Não sou mãe no papel, mas fui mãe com a alma. E se isso não vale nada, então talvez seja o mundo que está errado." O juiz a observou longamente. Pediu um intervalo. O processo foi suspenso para nova avaliação. Não era uma vitória, mas era um passo. E naquele mesmo dia, ao voltar ao hospital, Clara encontrou Tiago com um sorriso tímido no rosto e um envelope em mãos. Dentro havia um desenho feito por ele. Uma mulher segurando a mão de um menino, com um céu colorido acima e a palavra família escrita em letras tortas. Ela chorou como nunca antes, porque entendeu, enfim, que o milagre que pedira a Deus não era salvar alguém, era ser salva também. E naquele abraço silencioso, entre soro, cicatrizes e esperança, ambos souberam. Eles haviam se encontrado para se reconstruir. E milagre nenhum é maior que isso. Os meses que se seguiram à audiência foram marcados por espera e esperança. A decisão do juiz estava pendente e Tiago permanecia sob os cuidados do projeto, com Clara oficialmente nomeada como tutora temporária. A cada dia, eles construíam uma rotina mais firme, feita de pequenos gestos que, juntos, formavam algo parecido com uma vida. Clara voltou a ensinar. Assumia algumas oficinas no centro de acolhimento, alfabetizando mulheres que, como ela, foram quebradas pelas ruas e pelo tempo. Tiago frequentava a escola pública mais próxima e, aos poucos, deixava de andar com os ombros curvados. Já conseguia sorrir sem se desculpar por isso. À noite, ainda dormiam em beliches no alojamento coletivo. Mas agora, Clara orava em silêncio, sem as súplicas de antes, sem o desespero de outrora. Apenas agradecia. Às vezes pedia por outras mulheres como ela, por crianças como Tiago, mas na maioria das noites só fechava os olhos e dizia: "Obrigada por hoje." Isso bastava. Ela havia entendido que Deus não falava alto, que o silêncio dele era também uma linguagem e que muitas vezes a resposta vinha pelas mãos de quem caminha ao nosso lado. Milagres, afinal, não caem do céu. Eles brotam do chão onde há amor. Tiago mudava visivelmente. Não era mais o menino dos primeiros dias, desconfiado e sombrio. Tinha fome de aprender. Queria saber sobre o corpo humano, sobre o espaço, sobre as guerras do mundo e como fazer para consertar as coisas. Certa vez, ao ajudar uma voluntária a montar uma caixa de doações, encontrou um casaco infantil novo. Em vez de guardar para si, entregou-o a uma criança recém-chegada ao abrigo. Quando Clara o parabenizou, ele apenas disse: "A senhora dividiu tudo comigo. Agora é minha vez." Era isso. A vida se refazia nele. Clara sentia que algo dentro de si florescia ao vê-lo assim. E não era mais culpa, era orgulho. O processo judicial seguiu seu ritmo lento, mas constante. Um novo laudo, elaborado após visitas técnicas e sessões com psicólogos, reconheceu o vínculo afetivo entre Clara e Tiago como legítimo, profundo e estável. A mãe biológica, diante do quadro clínico delicado e da própria decisão de continuar o tratamento, abriu mão da guarda. Em audiência final, o juiz, o mesmo que ouvira Clara com os olhos marejados, assinou a homologação da guarda definitiva. Quando a decisão foi lida em voz alta, Clara não chorou. Apenas pegou a mão de Tiago e a apertou. Ele sorriu.
E naquele sorriso havia tudo o que ela jamais tinha conseguido escrever nas cartas para Deus. Mudaram-se para um pequeno apartamento cedido temporariamente por um programa habitacional de transição. Tinha 2 cômodos, uma janela com vista para um terreno baldio e paredes que cheiravam a mofo. Mas Clara não reclamou, nem Tiago. Arrumaram juntos os móveis doados, penduraram na parede o retrato restaurado de Helena e, ao lado dele, o desenho feito por Tiago. 2 crianças, 2 pedaços do coração de Clara. Não se falava muito da menina, mas ela estava presente. Nos cuidados, nas histórias, no amor silencioso que agora se desdobrava com maturidade. Certa tarde, Tiago chegou da escola trazendo um boletim. As notas eram altas. Havia uma observação da professora. Aluno com grande sensibilidade e senso de justiça. Destaca-se por proteger os colegas mais frágeis. Clara releu aquela frase mais de uma vez. Aquilo que um dia fora ferida, agora era força. Aquilo que ela achava que havia perdido para sempre, agora renascia de maneira inesperada. Sentou-se ao lado dele, passou a mão em seus cabelos e disse apenas: "Você está crescendo tão bonito." Ele respondeu com um abraço longo, daqueles que dizem tudo. Aos domingos, voltavam à paróquia da Sé, não mais como pedintes de sopa, mas como voluntários. Clara ajudava a organizar as doações, Tiago servia água e contava piadas ruins aos mais velhos. Padre João os recebia com um sorriso largo, como quem vê um milagre caminhar. Numa dessas visitas, Clara perguntou ao padre se ele ainda acreditava que certas dores nunca passam. Ele respondeu: "Não passam, mas mudam de lugar. Saem do peito e viram semente, e a gente aprende a plantar." Clara olhou para Tiago correndo no pátio e entendeu. Helena nunca saíra dela. Mas agora ela vivia também naquele menino. O tempo passou sem pressa. Vieram novos desafios, a escassez, a burocracia, os dias difíceis em que a vida apertava de novo. Mas Clara já sabia como atravessar os desertos, e Tiago também. Juntos, construíram um lar que não precisava de luxo, apenas de ternura. Decoraram a casa com livros, desenhos, flores colhidas na rua. Nas noites mais difíceis, Clara recitava trechos de poesias antigas para ele. Nas manhãs mais pesadas, Tiago a fazia rir com histórias inventadas. Eles haviam se curado, não pela ausência da dor, mas por terem se escolhido dentro dela. Anos depois, Clara seria convidada a contar sua história em um encontro sobre famílias reconstruídas. Ao final da palestra, uma moça perguntou se ela ainda acreditava em milagres. Clara sorriu, pensativa, e respondeu: "Acredito, mas agora eu sei que eles vêm machucados. Chegam sujos, chorando, fugindo, e a gente tem que ter coragem de não afastá-los." A plateia aplaudiu de pé. E ela, ao olhar para Tiago sentado na primeira fileira, entendeu que aquele era o verdadeiro final que ela nunca havia conseguido imaginar. Não o de um conto de fadas, mas o de uma vida que se recusou a desistir de amar. Naquela mesma noite, ao deitar-se, Clara fechou os olhos e disse a oração mais simples que já fizera: "Obrigada." E dormiu com a paz que tanto buscou, com o coração finalmente cheio. Não porque tudo deu certo, mas porque, enfim, ela havia se permitido ser feliz. E, no fim, talvez seja isso que os milagres realmente fazem. Não consertam o passado, mas nos ensinam a amar o presente como se fosse eterno. Os anos correram com a leveza que só o amor permite. Tiago cresceu, como crescem as sementes lançadas no solo, com lágrimas e cuidado. Agora era um adolescente alto, com os ombros mais firmes e a voz que aos poucos trocava de timbre. Ainda carregava no olhar aquela velha profundidade, mas havia também algo novo, uma luz mansa que vinha de dentro. Clara envelheceu devagar. Os cabelos embranqueciam em fios que ela não escondia. As marcas no rosto se aprofundavam, não por sofrimento, mas pela dignidade de quem enfrentou o tempo com coragem.
Caminhavam juntos pelas manhãs frias e pelas tardes douradas, como dois viajantes que aprenderam a reconhecer o valor da jornada e não apenas o destino. O pequeno apartamento, embora ainda modesto, tornara-se um verdadeiro lar. Clara o enchia de plantas, livros e quadros que ela mesma pintava, mesmo sem técnica, apenas por prazer. Tiago costumava chegar da escola e largar a mochila no chão antes de correr para contar alguma coisa. Uma nota alta, um colega novo, uma frase que leu num livro. Clara ouvia tudo com um brilho nos olhos que ele já reconhecia como amor. Às vezes ficavam sentados no chão da sala apenas para lembrar, não com dor, mas com reverência, como quem olha para uma cicatriz e diz: sobrevivi. Tiago não quis apagar o passado. Quando escreveu sua redação de conclusão do ensino fundamental, contou sua história. Falou da mãe biológica com respeito, da rua com dureza e de Clara com ternura. Disse que milagres existem, mas que dão trabalho, que são feitos de encontros improváveis, de mãos estendidas, de persistência em dias em que tudo parece perdido. A professora leu em silêncio e, ao final, deixou apenas um comentário: você tem uma alma rara. Ele mostrou o papel a Clara e ela, emocionada, respondeu: você tem uma alma salva. Naquele momento, nenhum dos dois percebeu, mas essa foi a primeira vez que falaram do passado sem que a dor tomasse o espaço. Nos domingos, ainda visitavam a paróquia. Padre João já andava devagar, com a voz mais rouca e os passos vacilantes. Mas sua fé permanecia intacta. Um dia, durante uma missa, chamou Tiago ao altar e disse diante de todos que aquele menino era o sermão mais bonito que já pregara. Não por palavras, mas por ser prova viva de que o amor é mais forte que a tragédia. Tiago chorou, abraçado ao velho padre, e Clara, do banco de madeira, sentiu que sua oração de anos atrás, aquela que pedia apenas um motivo para continuar, finalmente havia sido respondida em plenitude. Quando Tiago fez 18 anos, levou Clara para almoçar num restaurante simples, mas bonito. Estavam comemorando a conquista de uma bolsa para a faculdade. Ele escolhera psicologia. Queria entender as dores do mundo. Queria ajudar outros meninos como ele a não se perderem. Durante o almoço, brindaram com refrigerante e riram de coisas pequenas. Clara disse que, por muito tempo, achou que não viveria para ver aquele dia. E Tiago respondeu: eu também, mas a senhora me mostrou como voltar. Era um reencontro com a vida, um rito silencioso de passagem. A mulher que perdeu a filha encontrou um filho. O menino que não tinha ninguém encontrou tudo. Com o tempo, a história dos dois começou a se espalhar. Uma jornalista do projeto social escreveu um artigo sobre eles. Logo, Clara foi convidada para falar em escolas, universidades, conferências sobre famílias alternativas, superação e o poder do vínculo afetivo. Nunca se acostumou com os holofotes. Falava baixinho, devagar, mas com verdade. E talvez fosse isso que comovia tanto. Dizia, com humildade: não sou santa. Sou só alguém que escolheu amar, mesmo quando não sabia mais como. E ao terminar suas falas, sempre deixava uma pausa antes de dizer: Deus não me deu um milagre. Ele me deu a chance de ser parte dele. Tiago seguiu estudando. Estagiava numa ONG que atendia jovens em situação de rua. Às vezes, voltava para casa exausto, carregando no corpo e na alma as dores dos outros. Clara o ouvia em silêncio. Depois, preparava chá, punha uma música baixa e dizia: descansa, meu filho. Até Deus descansou no 7º dia. E ele sorria, deixando-se acalmar por aquela voz que, anos atrás, o havia feito dormir embaixo de um viaduto. Agora, dormia em paz, com um teto sobre a cabeça, um futuro pela frente e uma certeza no coração. Havia sido amado, mesmo quando não acreditava mais em si. Numa dessas noites, enquanto arrumava uma caixa com papéis antigos, Clara encontrou o primeiro desenho que Tiago lhe dera. Estava amarelado, dobrado nas bordas, mas ainda inteiro. Uma mulher de mãos dadas com um menino sob um céu azul e a palavra família escrita com letras tortas.
Clara levou a folha ao peito e fechou os olhos. Pensou em Helena, pensou no frio da rua, pensou na primeira vez que viu Tiago parado na calçada, faminto e calado, e entendeu com clareza que tudo aquilo havia sido caminho, um doloroso e sagrado caminho. Anos depois, Clara faleceu numa manhã tranquila de inverno, em casa, cercada por plantas, livros e lembranças. Tiago estava ao seu lado, segurando sua mão até o último segundo. Ela partiu com um sorriso leve, como quem finalmente entende que o sofrimento não foi em vão. No velório, simples e silencioso, estavam todos os que ela havia tocado com sua história. Tiago discursou com a voz embargada. Ela me ensinou que milagre não é o que nos livra da dor, mas o que nos transforma através dela. E por isso, eu sou milagre também. Hoje, Tiago coordena um abrigo para crianças em situação de rua. No escritório, há 2 quadros. O retrato de Helena e o desenho que ele fez quando era menino. Sempre que perguntam sobre sua história, ele responde com serenidade. Uma mulher me ensinou a orar quando eu só sabia gritar. E em cada menino que acolhe, em cada vida que toca, continua o milagre de Clara. Porque o amor verdadeiro não termina quando alguém parte. Ele permanece vivo naquilo que renasce através de nós. E assim termina a história de Clara e de Tiago. Uma história que começou no frio da rua, entre orações sussurradas e silêncios de Deus. E encontrou seu milagre nos olhos de um menino que só precisava de um abraço. Mas talvez o mais bonito de tudo é saber que histórias como essa ainda acontecem. Todos os dias, em algum canto, silenciosas, esquecidas ou esperando para serem contadas. E agora eu quero saber de você. De onde você está ouvindo essa história? Qual cidade, qual país? Qual é o lugar em que essa história te tocou? Me conta aqui nos comentários. Vamos espalhar essa corrente de fé, amor e recomeço. Porque às vezes o seu comentário pode ser o milagre que alguém estava esperando para acreditar de novo.